quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo não falar do Flamengo. Está entrando em campo, ou melhor, está no ar, Quarteto Flanático, mais que um podcast que fala do Flamengo. Saudações rubro-negras, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal, é mais um episódio do Quarteto Flanático e você que nos ouve pelo Folha Vitória, lembramos que estamos disponíveis nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e também Apple Podcast, também em formato de vídeo no YouTube. Inclusive, se você está vendo a gente pelo YouTube, vendo no canal Quarteto Flanático, já sabe, se inscreva no canal, dê aquele joinha, marque as notificações e nas plataformas, somente assinando o feed, você toda semana, toda quarta-feira vai ser notificado com um novo podcast. E esse é o episódio número 25 que está começando e continuamos aí com números realmente incríveis nessa pandemia do coronavírus. Vamos então para mais uma edição direto do nosso Home Fla Office. De casa mais uma vez chegando é o Quarteto Flanático comigo, Dedeco TJ, junto com Valdinho Favato e mais uma vez recebendo aí como convidados diretos de casa Elielton e Vitor Boquinha. Vou dar uma geral aqui rápida de alguns assuntos antes de começar a conversar com os nossos convidados. O treinador Jorge Jesus praticamente aí tá a um pezinho de fechar com o Flamengo. Ele deu não ao Newcastle, ao projeto do Newcastle, mas depende aí de um acerto entre o Flamengo e o Mister desse congelamento do euro, porque quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, o euro estava a menos de R$ 4,40 e hoje já estão falando em mais de R$ 6. Pois é. Junto a isso, o Ferdi já liberou o retorno aí, o retorno do Campeonato Carioca, o Inter lá no Rio Grande do Sul já está treinando e o Flamengo está esperando liberação. Aliás, uma informação importante, né? Foram testados aí o elenco do Flamengo, os funcionários do Flamengo e existem 8 pessoas infectadas pela Covid-19. E o Flamengo tem também aquele dilema se volta ou não aos treinos, afinal de contas, além de comissão técnica de alguns membros que estão com o Covid-19, tem também familiares de alguns funcionários do Flamengo. Sem contar que perdemos aos 68 anos de idade, vítima do Covid-19, o cara que foi campeão de tudo, o Jorginho, super querido no elenco do Flamengo. Todo mundo se mobilizou bastante com essa doença, né? E não teve jeito. Se eu não me engano, na noite de segunda-feira morreu o Jorginho, que foi campeão mundial, bicampeão da Libertadores. Ele tá no Flamengo desde 1980. Uma loucura, né? Então, saudações rubro-negras, Valdinho Favato, tudo certinho com você? Continuamos aqui em clima. Você que é bom de números aí, você tem noção de quanto tempo já que estamos sem programa, sem episódio falando de futebol com bola rolando? Você tem noção? Ah, não sei, cara, não sei, não faço a mínima ideia, deve ter 1 mês e meio já? Pois é, já temos 6 episódios gravados já, só falando de coronavírus. Que loucura, passa muito rápido, né? Nossa, demais. Pois é, aí é o seguinte, estão falando que voltam os jogos, né, do Campeonato Carioca, que o calendário vai retomar, mas tem jogador que tá reclamando porque diz que ninguém perguntou nada para os jogadores. O que você acha desses ares rubro-negros, se estão fazendo uma crise na Gávea por conta da mídia ou você acha que realmente pode acontecer algum atrito, alguma coisa relacionada a isso? O que você acha, Favato? Rapaz, eu sinceramente eu acho meio estranho essa... Todo mundo quer que o futebol volte, ok, mas só o Flamengo praticamente está falando em voltar agora e principalmente nessa história aí do Jorginho, que é um cara que é um membro histórico do Flamengo, ter morrido, ter esses 8 contaminados aí, eu acho que o Flamengo tinha que ter dado uma segurada e eu concordo até com os jogadores estarem um pouco chateados quanto a não serem consultados. Aparentemente só o Flamengo está falando disso. No Rio eu sei que sim, a gente não está no mesmo esquema do coronavírus da Europa, que já está muito mais se estabilizando, e os treinos estão voltando na Alemanha e na Inglaterra, e eu acho que o Flamengo poderia ter dado uma segurada mesmo. Na verdade, ainda não se confirmou que vai voltar, mas só o Flamengo está falando disso. Eu não sei, não tenho muita opinião
formada quanto a isso, mas eu acho que é cedo ainda. Mas você acha que, por exemplo, a imprensa está falando muito do Flamengo, né? Falam muito do elenco do Flamengo, falam muito do Flamengo, falam muito da crise no Flamengo, da crise financeira no Flamengo. Você acha que isso é coisa da mídia ou você acha que realmente pode estar dando alguma aspazinha, algum resíduo lá no Flamengo? O que você acha? Não, isso eu acho que é só porque o Flamengo que vende notícia mesmo. Ninguém vai falar dos outros clubes porque tem muito menos apelo, acho. Então, eles falam do Flamengo até porque, nesse momento, o Flamengo é um dos únicos que está falando em voltar mesmo. Especificamente, puderam até data aí falando, Jorge Jesus, inclusive, já voltou, né? Então, para eles é um prato grande, né? Um prato cheio falar do Flamengo, e o Flamengo está dando pano para isso, né? Principalmente porque tem muito aquele negócio de ficar em casa, não sair se não precisar, então eles acham que tem que ficar em casa realmente. Tá certo então, Favato. Boquinha, saudações rubro-negras, Boquinha. Antes de você começar a falar, eu queria aproveitar e registrar que a receita de cuscuz da família do Boquinha funciona, ficou muito bom, obrigado, tá? Mandou bem, depois, ó, bola. Inclusive, a gente podia fazer essa receita lá no Stories do nosso Instagram, no Quarteto Flanático. Então, Boquinha, crise financeira em época de coronavírus pelo mundo inteiro, né? Não existe só no Brasil. O mundo inteiro só fala dessa crise, principalmente a crise financeira provocada pelo coronavírus. E o Flamengo acabou de lançar hoje uma nota oficial falando muitas coisas. Entre elas, mais ou menos assim, fala que realmente a crise econômica durante a pandemia é grave, afeta a todos. Infelizmente, medidas duras são necessárias de formar a garantir a continuidade de todas as instituições e empresas. E o Clube de Regatas do Flamengo, apesar do seu tamanho e sua situação financeira equilibrada, não está imune a isso. Conta pra gente, o que você acha que vai dar disso aí? Os jogadores aceitaram um desconto, parece, de 25% dos salários, né, de maio e junho. Parece que está combinado com a diretoria. E também a postergação, ou seja, vão receber os direitos de imagem mais pra frente. E aí, Boquinha? Saudações, Dedeco, Valdinho, Elielto, saudações à nação rubro-negra. Fico feliz que você tenha gostado do cuscuz, que deu certo e pela cara realmente... Foi bom. Uma beleza. Mas então é isso, Dedé. A questão das reduções salariais, das demissões também, isso aí vai ocorrer. Fiquei sabendo também que essa redução de 25% do salário dos jogadores parece que foi um movimento deles mesmo, por questão das demissões que estavam ocorrendo, né, 6% do quadro de funcionário. Então, eu acho que é inevitável realmente, concordo que o Flamengo não está imune a isso, apesar de muito bem preparado a questão financeira, a gestão do Flamengo, mas não estamos imunes a uma questão que ninguém estava preparado, então é isso que vai ocorrer até que se comece a voltar à normalidade, se é que a gente pode falar que vai voltar à normalidade, né? Tão cedo, acho que não vai voltar. Então, as medidas vão ser tomadas, inclusive na nota eles falam que é uma medida, a questão da medidas árduas, né? E a mais triste seria essa, a redução do quadro, mas são as consequências do Covid, infelizmente. Todos nós, não é só um clube de futebol, não é só o Flamengo, enfim, mas eu acho que vai ser por aí mesmo, redução, 2 meses aí de redução, mas acho que ainda vai ter que conversar para reduzir um período a mais, enfim. E tem a questão dos salários, né, que até 4 mil, aí também pega um pouco pesado, né, tem alguém lá que ganha 4 mil, 5 25% do salário dessa pessoa aí, é pesado. Eu acho que é pesado, assim. Tinha que botar um cortezinho um pouquinho mais em cima, talvez. Tá certo. Ô, Elielton, você tá assim, mais magro. Achei que essa semana você deu uma emagrecida. Não tá não, Elielton?
Acho que não, né? Foi por causa das comemorações. Futebol faz isso. Acho que são as comemorações aí do aniversário de casamento. Mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos falar de crise financeira. Vamos falar de crise financeira. Quando fala-se em crise financeira no clube de futebol, fala-se de venda de jogadores da base, das crias do Flamengo e por aí. Saiu na mídia essa semana que o Lincoln teria recebido uma proposta da Rússia, especificamente o Lokomotiv Moscou, né? Segundo as fontes, a multa da saída do Lincoln seria 45 milhões de euros. Mas pelo amor de Deus, 45 milhões de euros pro Lincoln é muita grana. Estão falando que o Lokomotiv teria feito uma proposta de 17 milhões de euros, mas o empresário disse que não tem nada firmado entre o Flamengo e o Lokomotiv. E daí também pintaram as piadas na internet. E aí, Elielto, o que você acha? Você venderia o Lincoln por 17 milhões de euros? É a primeira pergunta. Saudações rubro-negras a todos, até por muito menos. Que maldade, que crueldade com o Lincoln. Não tem condições. 17 milhões de euros. Só um minutinho, Elielto, só um minutinho antes de você falar. Favato, você venderia por quanto? R$1 milhão. Que horror, que coisa feia. Boquinha, e você? Pagaria quanto? Ou então venderia por quanto o Lincoln? Rapaz, ele desvalorizou demais com aquele gol perdido. Eu não tenho essa raiva igual o Valdinho, não, mas eu acho que uns 8 milhões já tava bom demais. Então pode voltar, Elielto, continue o seu pensamento aí. 8 milhões, 1 milhão é muito pra esse cara, tá doido. Precisa sair do Flamengo quanto antes. Mas será que é piada ou será que é sério? Será que realmente existe essa proposta aí do Lokomotiv? Então, tava vendo sobre isso, algumas reportagens, né? E até o Lokomotiv fez uma piada sobre isso, que o Lincoln, que eles conhecem lá, é um carro, né? É carro de presidente. Pois é. Mas 17 milhões pelo Lincoln, se você for ver quanto que o Gabigol custou ao Flamengo, foi cerca de 18 milhões de euros. O Lincoln, que é reserva do reserva, está custando 17 milhões de euros. Acho que é piada. E assim, a multa rescisória está lá em cima, 45 milhões. Então deve ser que os empresários querem manter o cara no Flamengo, porque não há time louco no mundo que compre por algo do tipo 45, 30, 20 milhões de euros o Lincoln. Não tem condições de comprar esse jogador tão abaixo do nível do elenco do Flamengo. Tá certo. Eu espero que tenha. É verdade, Favato. Tomara que tenha. Tomara que tenha. Favato, no meio dessa crise aí também, o Boquinha já falou sobre uns funcionários que foram dispensados. Fala-se em 60 funcionários, depois disseram que diminuiu, mas parece que é aquele percentual de 6% dos funcionários do Flamengo, né? Os funcionários em geral, vale até a tia da limpeza. E também a diretoria do Flamengo falou essa semana sobre o acerto, né, com as famílias dos garotos do Ninho. E parece que já está dito que não se aumenta nenhum tostão e não vão vir com nada. E aí, Favato, o que você acha? Você acha que realmente o Flamengo, a diretoria do Flamengo continua com esse jogo duro, não só com os garotos do Ninho, mas como também pensando no dinheiro do Flamengo e não estão pensando nas famílias, nos funcionários? O que você acha? Rapaz, eu acho que a diretoria do Flamengo ultimamente, principalmente, na verdade a gente não pode falar da diretoria anterior porque não tivemos problemas com a diretoria anterior quanto a isso, e você poder criticar a parte humana da diretoria anterior, a gente não tem como fazer, mas essa daí sinceramente me surpreende cada vez mais, porque os caras aparentemente só veem números na frente dele, né? É assim, eu concordo, eu também tenho empresa, eu sei que é difícil e complicado, mas eles logo quando surgiu a pandemia, eles falaram que o clube poderia se manter tranquilamente até 3 meses e tal, óbvio que teriam que ser feitos reajustes quanto a salários e tal, mas eles já com 1 mês e meio, acho, já mandaram embora. Eu não sei se é 60, né, mas já informaram sobre
6%, e se for 6%, é uma quantidade alta, né? E o Flamengo tem muito funcionário, a Gávea mesmo, tanto o Ninho do Urubu, quanto a Gávea, quanto vários outros setores que o Flamengo tem, um clube muito grande, né? Essa diretoria tem se mostrado, acho que, pouco humana nas decisões, sem contar com dos garotos do Ninho, que dos garotos do Ninho a gente já comentou sobre isso, e eu acho que o Flamengo teria que dar o exemplo e não só ser friamente uma empresa nesse caso, até porque a perda é irreparável, né? Entendido. Favato, você acha que vai ter uma barca grande nessa abertura de tempo? Ninguém sabe quando vai ser a janela. A verdade é que estão falando que vão mudar a janela, né? Mas você acha que vai ter uma barca grande de jogadores saindo do Flamengo? A gente fez esse pedido, essa pergunta no início da pandemia e todo mundo falou, não, vai sair 2, 3 jogadores. Você acha que essa barca aumenta? O que você acha disso? Não acho, sinceramente eu não acho que o Flamengo vai perder muita gente. Assim, obviamente esperamos que essas coisas se resolvam o quanto antes, mas eu acho que o Flamengo não vai perder muito. Agora, voltando rapidamente ao assunto de perder jogadores, assim, eu li uma nota hoje de uma entrevista de um cara do Vasco, um dirigente do Vasco, falando que obrigatoriamente eles têm que vender 2 jogadores por conta dessa pandemia, assim, para quando as coisas se normalizarem, 2 ou 3 jogadores têm que sair urgentemente para eles fazer caixa, né? Fazer caixa, tem que fazer caixa para poder pagar as contas. Exatamente. Então, tirando por base o Vasco, então eu não acho que o Flamengo vá ter que se livrar de muita gente para fazer caixa. Talvez se bobear, dependendo da proposta, 2, mas eu não acho que o Flamengo vai perder tanto. A gente podia fazer uma promoção, né? Você compra o Lincoln, paga 17 milhões de euros e ainda leva de gruja o berril. Pronto, já resolvia 2 problemas. Que maldade. Poderia que ser maldade. Não, foi maldade. Não falei isso, eu não falei isso. Ô, Dedé, meu receio dessa coisa de ter que vender é essas reportagens que eu vejo de interesse no Gerson, cara. Eu fico com medo. Vamos aguardar, não vamos sofrer com antecedência não. Boquinha, já que você tá falando aí, tô sabendo que tem dirigente de clube verde, de camisa verde, dizendo que o Flamengo copiou o projeto, que o Flamengo cresceu porque olhou o projeto do Palmeiras. Que história é essa, Boquinha? O pessoal fala, hein? Rapaz, eu acho que o cara já reconhece que o Flamengo é grande, né? Dentro das palavras dele, ele fala que se o Palmeiras não aparecesse, o Flamengo já teria ganhado o título. Então ele já reconhece que o Flamengo estava fazendo a coisa certa antes. A diferença é que a gente não teve ninguém injetando dinheiro ali e fazendo o time crescer de uma hora para outra. E é óbvio que a gente teve alguns vacilos na questão do futebol para poder ganhar título mesmo, mas não tem nada a ver com imitação. Eu acho que é o cara querendo dar Ibope mesmo, é a questão que você estava falando, a mídia gosta, não é só a mídia que gosta, os presidentes gostam, enfim, os dirigentes de outros times gostam, então eles querem mesmo falar do Flamengo, Dedé. Imitação no máximo que vai ter agora é a gente imitando o Flamengo. Cada um do seu quadrado, cara. Ô, Elielton, já que a gente tá falando dos outros times, e o presidente do Santos, você que gosta de falar dele aí, já cutucou de novo os jogadores do Flamengo, né? Esse cara é um fanático pelo Flamengo. Não é possível. Ele gosta de provocar e soltou mais uma. O que esse presidente quer com o Flamengo? Eu acho que ele... que eu deixo pra vocês. Eu acho que ele quer ser sócio torcedor do Flamengo, só pode. Vai gostar do Flamengo assim longe. Não, ele já zoou que o último jogo provou que não tem tanta distância de um elenco do outro. Tá dizendo lá que o jogador dele me corrija se eu falar errado, é Sorteiro que fala o nome dele? Soteldo, isso. Soteldo é muito melhor do que vários jogadores do elenco do Flamengo. Disse que não tem problema não, mais ou menos... Ele deve ter querido falar muito menor.
Não, na verdade, ele falou que não tem nenhum jogador à altura do Soteldo. Altura. 1,50 ninguém tem. É por aí. E disse ainda também que com essa pandemia os times vão ficar mais ou menos no mesmo patamar. Ou seja, deu uma cutucada no Bruno Henrique também, né? E disse que quanto maior for o time, quanto melhor, maior vai ser o tombo. É brincadeira, é um fanfarrão. Gente, para encerrar, vamos para aquele debate final que vai dar um assunto danado. Foi assunto aí, a gente falou na semana passada, do Bandeira de Melo, das declarações dele, e o Bandeira de Melo voltou a dar declarações polêmicas essa semana. Ele disse que não quer se aproximar dessa diretoria do Flamengo. Ele não tem interesse algum em ser amiguinho dessa nova diretoria, mas disse também que não vai se candidatar novamente à presidência do Flamengo. Então, eu sempre arrumo uma pergunta danada, né? Então, vamos começar com o Favato. Favato, se você fosse o Bandeira de Melo, você se candidataria de novo à presidência do Flamengo? Mas tem que ser você o Bandeira, tá? Não é o outro você sendo o Favato, não. Você sendo o Bandeira. Eu acho que eu não me candidataria se eu fosse ele, sinceramente. Até porque temos que ver quais os desdobramentos do Ninho do Urubu vão sobrar para ele, digamos assim. Eu acho que o máximo que ele pode fazer, eu acho que ele tem essa intenção, é apoiar um grupo. Apoiar um grupo que vai vir talvez como concorrência dessa atual diretoria, que ele já mostrou realmente que... Não anda junto. Encerrou mesmo o elo que ele tinha com essa atual diretoria, né? E eu acho que ele vai vir apoiando alguém futuramente, se nada der para ele, nesse caso do incêndio do Ninho do Urubu, ele é um grande apoiador realmente da próxima diretoria que vier a concorrer. Tá, mas eu não me meteria mais com isso. Ele, tirando, se não fosse, ele deu um azar do caralho, esse cara, porque azar entre aspas, né? Porque sobre a questão do incêndio do Ninho do Urubu ter sido apenas um mês depois dele ter saído, porque seria o mandato dele seria pro Flamengo como quase impecável, não em questão de títulos, mas realmente o patamar, novamente usando a palavra, que ele deixou o Flamengo algo absurdo. Então eu não me meteria novamente nessa situação, se eu fosse ele. Tá. E você, como se fosse um conselheiro, se tivesse poder de voto, você votaria no Bandeira como presidente? Eu acho que não. A questão do Ninho do Urubu e das merdas que ele vem falando, eu já falei desde do episódio passado ou retrasado que eu sempre achava ridículo ele não se pronunciar. Quando ele se pronunciou, eu preferi que ele não tivesse pronunciado, era melhor ter ficado quieto. Então, eu acho que hoje em dia eu não votaria. Entendido. Você, Elielto, você se fosse o Bandeira, você se candidataria novamente à presidência do Flamengo ou não? Também não, porque se eu fosse ele, né, no caso, falou muita gracinha nesse início da pandemia aí, no final desse processo aí que tá dando no Ninho do Urubu lá, falou muita gracinha, quis jogar a responsabilidade direta para a atual gestão e queria se vangloriar, né, mas eu não iria me candidatar novamente, não. Até porque o mandato dele de 6 anos, né, 5, 6 anos, foi excelente, só faltou títulos. Mas essa do Ninho do Urubu, como o Valdinho falou, deixou ele um pouco no nível abaixo. E se você tivesse poder de voto, você votaria nele a presidente ou não? Se ele não tivesse falado essas graças, colocaria sim novamente. Porque ele fez toda a cama para o Flamengo estar em outro patamar. Se ele não tivesse falado essas graças, eu votaria assim. Como ele falou, jogando a responsabilidade completa para a atual gestão, não votaria. E você, Boquinha? Rapaz, se eu fosse ele, eu não falaria as besteiras que ele falou. mas assim, politicamente falando, talvez ele tenha feito isso para testar mesmo, para ver a reação das pessoas, o que elas falariam.
se a gente estaria do lado dele, é realmente ele, para ver quanto de pessoas ao lado dele ele tivesse. Realmente, se tivesse o Bandeira, não teria acontecido isso. Ele deu um azar de que eu acho que a maioria dos torcedores encararam como a gente, né? Criticaram, falaram que é mais culpa dele do que quem tinha acabado de chegar, então talvez seria um risco ele se candidatar, mas politicamente falando ele poderia se manter ali, até porque foi uma boa gestão, como vocês falaram, e ele tem que estar ali, ele tem que estar no cenário, ele tem que estar ali para ganhar a próxima, não essa talvez, porque eu acho que essa merece os 6 anos também, como ele teve os 6. Eu acho que essa tem que prorrogar, é indiscutível. Se essa diretoria perder a próxima eleição, independente para quem for, a gente está dando tiro no nosso próprio pé. Eu acredito nessa linha, assim, mais ou menos. E você, se pudesse votar, votaria ou não no Bandeira para presidente? Hoje não, porque eu acho que, não só pelas besteiras que ele falou, mas porque essa gestão tem que continuar. Aí, futuramente, é um cara de confiança, se essa vai ter que sair e voltar ele, eu prefiro que volte ele. Já vai ter passado muito tempo, já vai ter resolvido essa situação. Tá certo, entendido então. É o seguinte, e você que tá ouvindo a gente aí, uma dica especial do Quarteto Flanático. Não se esqueça, você pode ouvir os podcasts anteriores, tanto no Spotify, quanto no Deezer ou no Apple Podcast. Temos também vídeos no YouTube, no nosso canal Quarteto Flanático. Se você também quiser, pode seguir a gente no Instagram, é só procurar Quarteto Flanático. Favato, despedida aí. Abracinho vai para quem hoje? Novamente, um abraço para todos os rubro-negros. Lembrando mais uma vez da memória do Jorginho, que é uma perda muito grande para o clube. Eu fiquei muito chateado quando eu vi a notícia, porque saber que o cara... Depois eu vi uma matéria na televisão falando que era o funcionário mais antigo do futebol do Flamengo, e ninguém era antes de 80. E apesar da pouca idade dele, porque 68 anos não é tão velho assim, né? E com tantos anos, desde o início dos anos 80. Desde os 28 anos no Flamengo. Favato. O Favato tá dando um picote no Favato aqui. Vamos pular então pro Boquinha. Boquinha, fala pra gente, despedindo aí da galera. Um abraço aí pra... Semana passada mandei um abraço pros meus amigos rubro-negros. Eu vou mandar um abraço pro meu vizinho aqui, apesar de ser tricolor, é um cara muito gente boa. Vou sair um pouco da regra aí. Também meus sentimentos pelo Jorginho, né? Como o Valdinho tá falando aí, ele era o cara muito antigo, muito querido ali, você via. Existiam postagens a respeito dele, dos jogadores com ele, então era um cara realmente muito querido. E é isso aí, um abraço para todos aí, vamos lá. Valeu, Favato. Eu não sei o que... Tá me ouvindo agora? Perfeito, pode ir. Eu não sei o que deu, não. Deu uma informação que a minha internet tinha dado uma instabilidade. E aí, mas para mim estava perfeito, eu estava escutando vocês perfeitamente. De qualquer forma, um abraço para todos os rubro-negros aí, memória do Jorginho, um patrimônio rubro-negro, um abraço para todo mundo. Tá certo, o Elielto não precisa despedir, que ele vai mandar abraço pro trabalho dele e para sua esposa. Não, né, Elielto, precisa nada não, é com você, Elielto. Um abraço, manda um abraço também para os taxistas da Serra, que tá trabalhando juntamente com a minha empresa nessa pandemia aí agora, fez um vínculo aí, todos os taxistas estão acompanhando, eu já fui divulgando para um, para outro, então um abraço para todos, mandar um beijo para minha esposa, Tá certo. E falando um pouquinho do Jorginho, a importância dele, que todos os jogadores atuais comentaram sobre isso nas suas redes sociais, alguns ex-jogadores do Flamengo também postaram, e alguns ex-jogadores da Seleção Brasileira de 2002 também comentaram sobre a partida do Jorginho, porque ele foi campeão do mundo também em 2002 com a Seleção Brasileira. Então,
É isso. Tá certo. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Com certeza, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático, junto com o Valdinho Favato, junto com o Boquinha e também o Elielto. Galera, valeu, até a próxima semana e ó, até lá, valeu. Quarteto Flanático, falando do Mengão.